Tô te vendo, Renê. Boa noite, gente. Tô vendo aqui quem é Deise. Boa noite, gente, que eu tô vendo aqui Lucas, Diego, a Cris, Bruno, Riane, o Renê, a Deise. A gente vai iniciar hoje com os testes motores, certo? E aí de manhã eu pensei que ia dar tempo a gente ver pelo menos um teste e meio, só deu tempo a gente ver um teste, mas acredito que os meninos conseguiram aprender direitinho e espero que vocês também consigam aprender direitinho. Se vocês, hoje, como a gente está usando essa outra plataforma, se vocês preferirem usar o áudio para fazer alguma pergunta, não tem problema, ok? Podem ficar à vontade para fazer a pergunta pelo áudio, certo? Só evitem deixar mesmo o áudio ligado enquanto eu estiver falando bastante, que às vezes tem na casa de vocês mesmos, né? Tem algum barulho, alguma coisa que para evitar, tá certo? Mas aí, se quiserem, vocês podem fazer pergunta pelo áudio. Boa noite, Carlos Eduardo. Boa noite. Boa noite. Seu Ronaldo, boa noite. Eu tô gostando disso, porque eu vejo vocês, né? Tem uns aí que é um periquitinho, sei lá, também tá bonitinho. O outro tá na praia, tudo bem, sem problemas. Como é uma foto, eu não posso nem falar nada, porque eu disse que não ia aceitar ninguém aqui de pijama, nem sem camisa, viu, para assistir aula. Tem que estar tudo lindo, bonito, maravilhoso. Gente, deixa eu só abrir logo o outro. Tá certo, Diego, tem problema não. A foto tá bonitinha, viu? Vamos lá, eu só vou abrir logo aqui o documento que a gente vai precisar para eu explicar o teste para vocês. Eu vou ficar perguntando, é claro, se vocês quiserem interagir pelo chat, vocês interagem, ou então podem interagir pelo áudio, certo? Deixa eu só abrir aqui. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui para vocês, vou colocar Ui. Vou colocar a apresentação. Pronto, vamos lá. Quando eu colocar agora a apresentação, vou perguntar para vocês só se vocês estão vendo direitinho. Pronto, gente. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Pronto, então a gente vai iniciar por esse teste. Eu até já postei, tá certo? Lá no Moodle.
Eu postei de manhã, aproveitei, quer dizer, eu já postei à tarde, aproveitei que eu já ia postar para a turma da manhã e postei, e aproveitei e postei logo na turma de vocês. Inclusive, a minha aula de manhã, eu até fiz umas correções no slide para melhorar o slide para vocês, tá certo? Então, vamos lá. Esse primeiro teste que a gente vai aprender é chamado de KTK, é o Cooper Coordination Test for Kinder. É um teste, aqui eles colocam que é para crianças, tá certo? Mas é um teste que vai de crianças a partir de 5 anos até adolescentes de 14 anos e 11 meses. Ok? Então, eu coloquei aqui. Pronto, ó. Algumas observações iniciais, né, sobre o teste. É um teste realizado, que pode ser realizado com crianças de 5 a 14 anos e 11 meses, tá certo? Não é adequado, como é um teste validado, então ele não é um teste que é adequado para crianças menores do que essa idade, nem maiores do que 14 anos e 11 meses. Tem a sequência correta das tarefas, né? Então, aqui no slide eu coloquei a sequência correta. De manhã eu não tinha colocado a sequência correta, eu tinha colocado a sequência que eu acho melhor para explicar. Mas aí para facilitar, né? Então, eu coloquei a sequência das tarefas deve ser essa que está nos slides, né? São 4 tarefas o teste, certo? Se é calçado ou descalço, que é uma pergunta que vocês fazem, professora, a gente faz o teste, a criança está calçada ou descalço. Então, o teste, no protocolo, ele não coloca essa observação, tá certo? No próprio teste, no documento do teste, as crianças estão calçadas, tá certo? Mas não tem nada no teste que diga que não pode ser descalço. Mas, como é uma atividade feita em cima, vocês vão ver que o material é de madeira, então é melhor que a criança esteja calçada, porque madeira sempre pode soltar aquelas ferpinhas que não é muito interessante. O avaliador, pelo protocolo, diz que o avaliador demonstra o teste para a criança e explica como é que é feito, né? Além de ele demonstrar, ele explica para a criança direitinho as vantagens e desvantagens. Daí vocês vão ver quando eu for explicando o teste, ou tarefa por tarefa do teste, vocês vão vendo o que são essas vantagens e desvantagens, por exemplo. Aí de manhã, os meninos perguntaram, né, se o avaliador mostrando poderia interferir na atuação, né, da criança ou do adolescente. Aí eu disse o quê? Que eu, particularmente, não gosto de demonstrar, eu só demonstro mesmo se, depois que eu expliquei, que eu peço para a criança fazer, né, e ela realmente ela não consegue fazer a atividade, e aí eu demonstro para que ela veja como é. Mas normalmente eu prefiro não demonstrar, porque aí a criança não vai querer fazer igual eu estou fazendo, ela vai fazer por ela mesma, da forma que ela acha que ela entendeu, sem... Eu até dei o exemplo de manhã, por exemplo, tem um salto, aí digamos que eu vou fazer o salto, eu fico enrijecendo, por exemplo, meus membros superiores, aí a criança vai pensar que tem que fazer da mesma forma, e não necessariamente, certo? E aí, a última observação, que os meninos também perguntaram de manhã, e aí eu coloquei logo no slide, é se tem direito ao exercício ensaio, né? Um treininho antes de realizar o teste. E aí tem, tá certo? Em todas as tarefas, a criança ou o adolescente tem o direito, né, de fazer um exercício ensaio antes. Eu até coloquei também, acrescentei aqui no slide, como é que é feito esse exercício ensaio.
certo? Vamos lá. Tudo ótimo, maravilhoso. Vamos lá. A primeira tarefa do teste é a equilíbrio à retaguarda. O que é o equilíbrio à retaguarda? Andar de costa. Desde estou com um computador novo. Que é porque, né, reclamaram demais, foram reclamar, durar. Aí eu comprei um computador novo, colocar na conta aí de alguém. Brincadeira, na minha conta mesmo. Vamos lá. Essa primeira tarefa, equilíbrio à retaguarda, consiste em caminhar a retaguarda sobre 3 traves de madeira com 3 metros de comprimento. 3 centímetros de altura, que vocês estão vendo, e a largura de 6 centímetros, 4 centímetros e meio e 3 centímetros. Essa altura de 3 centímetros, no final, quando ela é montada, essa altura fica de 5 centímetros, tá certo? Por que que isso é importante? Eu estou enfatizando isso. Às vezes vocês querem fazer esse teste, aí dizem assim, eu vou fazer o teste, vou colocar aqui uma fita no chão. Não pode, tá certo? Como é um teste validado, o material tem que ser adequado como foi previsto lá no protocolo, certo? Vocês conseguem ver direitinho a imagem, essa imagem que está aí no slide? Consegue, Renê? Estou te perguntando que eu estou te vendo aqui. Só tem 3 aqui. A foto. Obrigada, Deise. Boa noite, gente, os que estão chegando agora. Pronto, então, vocês estão vendo aqui, ó. Tem 3 traves. Cada uma dessas traves tem uma largura diferente. A primeira tem 6 centímetros de largura. A segunda, 4 centímetros e meio. E a terceira, 3 centímetros. Certo? Cada um desses. Aí, aqui, ó, são válidas 3 tentativas por cada trave, ou seja, em cada trave, a criança ou adolescente vai fazer 3 vezes. Aí, o que que ele coloca de observação? Durante o deslocamento, não é permitido tocar com os pés no chão. Os deslocamentos realizam-se por ordem decrescente de largura das traves, ou seja, tem que ser ordem decrescente. Não, eu quero, a minha criança quer começar com a de 3 centímetros, não pode, certo? Tem que iniciar pela de 6 centímetros, faz as 3 tentativas na de 6 centímetros. Terminou as 3 tentativas na de 6 centímetros, vai para de 4 centímetros e meio, faz as 3 tentativas. Depois, vai para de 3 centímetros e faz as 3 tentativas. Ok? Vamos dar aqui um exemplo. Aqui, a pontuação. A gente vai dar um exemplo para que vocês para ver se vocês estão realmente entendendo, certo? Conta-se a quantidade de passos sobre a trave no deslocamento, sobre a retaguarda, até que um pé toque o solo ou até que seja atingidos 8 pontos. Ok? Então, aqui, a pontuação máxima será de 72 pontos, se conseguir 8 em todas as 9 tentativas. Ok? E ao final a gente soma. Boa noite, Valéria. Tô te vendo. Sim, gente, vamos lá. Aqui. Me dê uma sugestão de uma criança e vocês têm que me dizer se é menino ou menina
E a idade, entre 5 e 14 anos e 11 meses. Vamos fazer um exemplo mais ou menos real. Dê aí uma sugestão. Uma menina de 11 anos. Pronto, uma menina de 11 anos. Pronto, então vamos lá. A gente já sabe que é uma menina de 11 anos. Então, na primeira trave, a gente vai só colocar aqui suposições, tá certo? Na primeira trave, ela foi caminhar de costa lá sobre a retaguarda, né? Sobre a trave. E eu vou dar um exemplo. Ela conseguiu dar 6 passos. Pronto, ela conseguiu dar 6 passos. E aí desequilibrou, colocou o pé no chão. Desequilibrou, colocou o pé no chão. E aí ela acabou a primeira tentativa. Ela vai para a segunda tentativa. Na segunda tentativa, digamos que ela conseguiu 8 passos. Aí a gente anota os 8 passos. E na terceira tentativa, ela conseguiu 10 passos. Quanto é que eu vou anotar aqui? 24. Aqui na tentativa 3, quanto é que eu vou. 10. Ela deu 10 8. passos. 8. Porque o máximo é 8, né? Isso, 8 passos. Mesmo que ela tenha dado 10, 11, 12 passos, não tem problema. A gente vai contar até 8. Só vai pontuar até 8. Se ela deu 8 passos, está na metade da trave só, ela quiser parar também não tem problema. O que a gente fala para a criança, quando ela vai fazer a tarefa, é que ela tem que caminhar sobre a trave sem desequilibrar, tá certo? E aí, ela diz, um passo bem pertinho do outro, um pé, logo o outro vai encostando. Quando ela for fazer o ensaio, o exercício ensaio, aí ela vê como é que ela acha melhor, tá certo? A gente diz isso. Então, se a criança deu mais de 8 passos, a gente só vai anotar os 8 passos. Então, aqui, no primeiro, ela deu, na primeira tentativa, isso na trave de 6 centímetros. Na primeira tentativa foi 6, na segunda 8 e na terceira 8. Quanto é que é a soma? 22. Isso. Pronto. Agora ela vai para a segunda trave, a de 4,5 centímetros. Quantos passos ela conseguiu dar na trave de 4,5 centímetros? Na primeira tentativa? Deixa eu perguntar aqui. Vai, Deise, diz aí, sugere aí, que é a primeira que está aqui na minha frente. Sugere aí quanto na primeira tentativa, na segunda e na terceira. 5. 5. 7. E 8. E 8 na terceira. Isso. Pronto. Então, ela somou aqui quantos? 20. Ok? Na primeira trave, ela conseguiu dar 5 passos, encostou o pé no chão. Na segunda, deu 7 passos. E na terceira, 8 passos ou mais. E a gente só pontua até 8. E agora, seu Ronaldo, que eu estou vendo também aqui na minha frente, seu Ronaldo. Sugira aí, na trave de 3 centímetros, quanto essa menina de 11 anos conseguiu dar quantos passos? 6 na primeira. 6 na primeira tentativa. 8 na segunda. 8 na segunda. E vou botar 9 na terceira. Certo. A gente pode botar 9 na terceira? Não. Não. Isso, 8. Mesmo que ela tenha dado os 9 passos, mas eu entendi, seu Ronaldo, é porque ela deu 9 passos, aí o senhor queria botar os 9 passos. Mas aí a gente vai colocar, vai lembrar de colocar só 8.
Isso. Então, a gente soma aqui, deu 22, igual lá a primeira. Pronto. Aqui, eu explico já, tá, Júnior, novamente? Assim que eu terminar, aí eu explico novamente. Aqui, a gente vai fazer o somatório total. Ok? Então, somatório total aí, 64. Pronto. Aqui, gente, eu coloquei aqui essa observaçãozinha ao final, ó, exercício ensaio. Ela tem direito, antes de fazer a tarefa, né, do teste, ela tem direito a andar uma vez para frente e uma vez para trás, em cada uma das traves, certo? Então, antes de ela fazer o teste, antes de você ir anotar lá direitinho a pontuação dela, ela tem direito a andar uma vez para frente e uma vez para trás. Professora, deixa eu perguntar. O ensaio pode ser todas as traves de uma vez ou toda vez que ela for passar pelaquela trave é que ela vai fazer o ensaio? Pronto, aí fica a seu critério. Normalmente, eu vou dizer o que eu utilizo. Normalmente, eu faço a criança fazer o ensaio, o exercício ensaio nas 3 logo, para que depois, na hora que a gente for fazer o teste, fazer só o teste. Tá certo? Mas se você preferir ou se você achar que é melhor para a criança fazer um por um, não tem problema. Faz o teste naquela trave, faz outro, faz o teste na outra trave, ensaia na última e faz na última. Não tem problema. Certo? Gente, eu vou explicar novamente, o Júnior pediu. Eu vou dizer que eu vou explicar de uma forma mais rápida, mas vou explicar novamente. Então, se alguém tiver ainda alguma dúvida, fora o Júnior que pediu para explicar novamente, aí vocês podem ir perguntando, tirando as dúvidas quando eu for explicando, certo? Então, aqui, essa primeira tarefa é chamada de equilíbrio à retaguarda, né? Onde a criança ou adolescente, ele vai ter que andar sobre 3 traves daqui, as 3 traves, de costas, tá certo? Ele vai andar de costas nessas 3 traves. Em cada uma das traves, ele vai ter direito a 3 tentativas. E a gente vai somando essas tentativas, os passos que eles dão em cada tentativa. Certo? Então, a primeira trave tem 6 centímetros, a segunda trave tem 4,5 centímetros, e a terceira trave eu quero. Com licença, gente. Aí, e na última trave, 3 centímetros. Ok? Pronto. Então, como é que a gente vai fazer? Faz o exercício ensaio. Ela tem o direito de ensaiar em cima da trave, né, para se familiarizar com aquele equipamento. E aí, depois você faz o teste. Cada teste, cada trave, ela vai ter o direito a 3 vezes. Lembrando que o máximo de pontuação é 8, por mais que ela dê 11, 12, 13 passos em cima da trave, não vai fazer diferença, ok? E aí, aqui... Obrigada, meu amor. Tia, a gente tá assistindo peixe. Tá certo. Vamos lá. E aí, nesse exemplo que a gente deu, nossa criança é uma menina de 11 anos. Aí a gente colocou aqui que a criança, na primeira tentativa, na trave de 6 centímetros, conseguiu 6 passos, na segunda tentativa, 8 passos, e na terceira tentativa, 8 passos, somando 22. Na trave de 4,5 centímetros, na primeira tentativa, ela deu 5 passos, na segunda tentativa, ela deu 7 passos, e na terceira tentativa, ela deu 8 passos, somando 20. E na última trave, de 3 centímetros de largura,
Ela conseguiu, na primeira tentativa, 6 passos, na segunda, 8 passos, e na terceira, 8 passos, somando 22. Ao final do teste, nós Professor, somamos desculpa, tudo. mas o que seria essa trave? Isso aqui é a imagem, ó. São essas traves aqui, ó. É um equipamento desse teste específico. Dá para ver na imagem, Márcio? Ah, é assim, professor. Mas a gente que vai fazer, a gente que vai ter que fabricar? No caso, esse teste, vocês não vão precisar fabricar, nem vão, entre aspas, realizar, né, por conta desse nosso momento. A instituição, lá na FATEN, a gente tem esse material, e aí a gente disponibiliza quando a gente está nessa disciplina, ou em outras disciplinas, ou às vezes até mesmo para TCC de vocês, que vocês às vezes escolhem essa temática de aplicação de teste e tudo. E aí, a gente tem esse material lá. Infelizmente, nesse período agora, não tem como realmente vocês aplicarem esse teste, né? Mas seria disponibilizado, a gente sempre divide, eu sempre divido em grupos, aí cada grupo fica com um teste e vai aplicar. Infelizmente, vai ser um pouco diferente, e esse teste especificamente, aí vocês não vão precisar confeccionar, né, esse equipamento nem nada não, tá certo? E aqui o último, pronto, aí o somatório deu 64. Isso na primeira tarefa do teste. Tem alguma dúvida sobre essa primeira tarefa, que é o equilíbrio à retaguarda? O Márcio também tinha pedido para explicar. Pronto. Eu cheguei agora, não entendi, foi nada. Júnior, tu chegou agora não, Júnior, tu chegou um pouquinho depois. É eu, professor, o Emerson. Emerson, por favor, depois, por favor. Olha o Emerson todo equipado, que chique, fino. Depois, Emerson, você vê a aula lá de novo, eu vou postar. Aí, se você tiver dúvida na próxima aula, eu tiro, tá certo? Só pra gente, porque eu já repeti, tá bom? Mas nos outros testes, eu acredito que você vai conseguir acompanhar direitinho, que é simples, tá bom? Tranquilo. Pronto, alguém tem alguma dúvida? Não? Vamos lá, então. Cheguei agora. Vitinho, olha, Vitinho Almeida, chegou agora. Seja bem-vindo e boa noite. Boa noite, senhor. São 4 tarefas, tá? Esse teste, a gente já viu uma, a gente agora vai ver mais 3. E aí, se for o caso, vocês assistem a aula depois e tiram as dúvidas na próxima aula, tá certo? Se a gente tiver um tempinho, sobrar um tempinho da aula, eu posso rever com vocês. Ok? Essa tarefa hoje? São para hoje, essa tarefa? Tarefa do teste. Não é uma tarefa de casa para vocês, não. Tá certo. Tá certo? Pronto. Então, vamos lá para o nossa segunda tarefa. São os saltos monopedais. Essa tarefa é a que eu vou dizer que vocês prestem bem atenção, que é a mais complicadinha para preencher, mas ela é simples. Vamos lá. O exercício consiste em saltar a um pé por cima de uma ou mais placas de espuma sobreposta. Eu ia até mudar isso não, mas eu deixei espuma, vai ficar. Vamos lá. Primeiro, quando vocês forem passar essa atividade lá para a criança, para o adolescente, vocês vão perguntar qual é o pé que eles preferem. Porque no teste eles indicam que a gente inicie pelo pé que a criança tem o domínio, né? O que ela prefere. A segunda observação aí, a criança deve começar o salto de acordo com a altura recomendada para a idade, de acordo com os autores. Então, gente,
Quando a criança tem 5 anos, ela inicia sem placa nenhuma. Eu vou mostrar logo a foto para vocês. Ó, a placa, vocês veem aí na imagem, ó, são umas esponjas. Cada uma dessas esponjas tem 5 centímetros de altura. Por que é importante que seja de esponja? Porque aí você vai mostrar para a criança que não vai machucar, que se ela topar, bater o pé, escorregar, ela vai cair por cima da esponja, não é algo que vai machucá-la. Por que isso é importante? Quando os autores, né, foram fazer esse teste para validar, eles viram que se não fosse de esponja, as crianças tinham muito medo de saltar, justamente porque iam se machucar, né? Então, é importante que as crianças tenham essa segurança em relação ao material, tá bom? Então, essas placas que eu vou voltar lá no outro slide, são essas esponjas aqui, cada uma com 5 centímetros. Então, se a criança tem 5 anos, ela vai iniciar com 0 placa. Se a criança tem 6 anos, ela inicia com 1 placa. Se ela tem entre 7 e 8 anos, ela inicia com 3 placas. Daqui a pouco, quando eu terminar, vocês tiram as dúvidas. Se ela tiver entre 9 e 10 anos, elas iniciam com 5 placas, e se elas tiverem entre 11 e 14 anos, elas iniciam com 7 placas. Quando elas saltarem, o pouso deverá ser feito com o mesmo pé que iniciou o salto, não podendo o outro tocar o solo, tá certo? Então, ela saltou, digamos que ela deu um impulso com o pé direito, que é o pé, eu tô botando aqui, né? Ela deu um impulso com o pé direito, ela tem que pousar, né? Cair do outro lado com o pé direito. E aí, o que o teste coloca? Que depois que ela pousar, ela dê mais 2 saltitos, né? 2 saltos com esse mesmo pé para configurar que o salto foi válido. Ok? Então, elas vão ter direito a ter 3 tentativas em cada altura. Nesse caso dessa tarefa, é um pouco diferente da outra, por quê? Porque na outra, as 3 tentativas, elas vão ter que fazer. Nessa, não. Se de primeira ela passar, ela não precisa fazer a segunda e a terceira tentativa. Deixa eu explicar aqui para vocês. Ó, aqui, nesse outro slide, eu coloquei aqui, ó, 3 tentativas, né? E aí, se ela conseguiu na primeira tentativa, ela vai ganhar 3 pontos. Se ela conseguiu só na segunda tentativa, ela vai ganhar 2 pontos. Se ela conseguiu na terceira tentativa, ela vai ganhar só 1 ponto. E se ela não conseguiu, ela vai zerar. Ok? Então, faz primeiro com o pé que ela tem domínio, depois faz com outro pé. Eu coloquei aqui a tabela, né, para a gente fazer a mesma suposição. Ó, gente, aqui eu coloquei, ó, o exercício ensaio. Se a criança tem 5 anos, ela dá 2 saltos com cada perna, sem o bloco de espuma. Se ela tem a partir de 6 anos, ela faz o teste com uma espuma só, com uma esponja só. Certo? Então, a partir de 6 anos, então, por exemplo, a nossa criança, que é uma menina de 11 anos, ela vai fazer o exercício ensaio com uma esponja só, ok? Pronto, aqui, gente. Deixa eu falar essa observação. Vocês lembram que nesse slide aqui, ó, eu disse que a criança deve começar o salto de acordo com a altura recomendada para a idade, certo? Então, digamos, a nossa criança, vamos lá, a nossa criança tem 11 anos, ela vai começar com quantas placas? 7. Isso. Ótimo, então ela vai começar com 7 placas. 7 placas é aqui, ó, 35 centímetros, ok?
Ok. Então, ela vai iniciar bem aqui, nesse quadradinho aqui. Certo? Sendo que, o que essa observação aqui diz? Que a gente coloca a pontuação nas placas anteriores. Certo? Então, a gente vai colocar aqui a pontuação 3, 3, 3, porque a gente supõe... Bom, aí aqui ela diz, esses 3 aqui, a gente só vai colocar se ela conseguir transpor a de 35 centímetros, que é a placa que ela vai iniciar. Mas a gente vai fazer isso. Então, vamos lá. A criança, nossa criança, a menina, saltou essa placa de 35, essas 7 placas. Ela fez a primeira tentativa, não conseguiu. Fez a segunda tentativa, ela conseguiu. Eu vou colocar quantos pontos aí? 2. Isso, 2. Porque foi na segunda tentativa. Vamos lá. Aí a gente faz o quê? Coloca outra placa em cima, que agora ficou com 40 centímetros. Ela fez a primeira tentativa e acertou. Quantos pontos? 3. pontos. 3 pontos. Ótimo. O que a gente faz agora? Bota mais uma placa e vai para 45 centímetros. Isso, a gente coloca outra placa, que aí agora ficou com 45 centímetros. Ela tentou saltar a primeira vez, não conseguiu. Ela tentou saltar a segunda vez, não conseguiu. Ela tentou saltar a terceira vez, não conseguiu. O que eu boto aí? 0. 0. Isso, 0. E acaba o teste, acham? né? Oi? E acaba o teste. Pronto, era essa a minha pergunta. Vocês acham que o teste acaba aí porque ela não conseguiu? Eu acho A que sim. Deise, Acho que não, a tem que Deise ter a acha que esquerda. sim. Tem que acabar, Tem a senão não... esquerda. Tem a perna. Pronto. Vou sair Vamos os lá. 40. Outra observação dessa tarefa 2, que é mais uma coisa para vocês. Os autores do teste dizem que quando a criança zera, a gente tem que somar as 2 tentativas anteriores a que ela zerou. Se der acima de 4, ela tem o direito a tentar a placa seguinte. Nesse caso, ela vai ter o direito? Sim. 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 Porque o somatório deu quanto? 5. 5. Então, o que a gente faz? Pega a outra placa e coloca em cima e ela vai tentar. Então, digamos que ela fez a primeira tentativa, não conseguiu. A segunda tentativa, não conseguiu. Na terceira tentativa, ela conseguiu. O que a gente vai colocar aí? 1 ponto. 1 ponto. Ótimo. O que a gente faz? Pega outra placa, coloca em cima. Vai para 55. Isso, que aí ficou com 55 centímetros. Ela tentou a primeira vez, não conseguiu. Tentou a segunda vez, não conseguiu. Tentou a terceira vez, não conseguiu. O que a gente bota aí? 0. 0. Ela vai ter o direito a continuar? Não. Não, porque... É só dar Tem umas 2 4 últimas. pontos. Só dá 1. Isso, porque é o somatório das 2 tentativas anteriores a ela zerar, só dá 1. Teria que dar 5 ou 6. Então, o teste parou aí. Muito bem, Renê, porque não atingiu mais de 4, viu? Não é 4, é acima de 4. Ou Então, no caso, se ela seja, apertar 4 para baixo, ela não pode fazer. isso, se ela tiver 4 para baixo, não pode, só 5 ou 6. Entendi.
Kátia, essas placas são blocos de, ó, são esponjas. Aqui, ok? São essas esponjas aqui, ó. Cada uma delas tem 5 centímetros de altura. Pronto, gente. Aqui, então... Michele. Voltar aí para... Oi, Luana. Mas, no caso, sempre vai ser número inteiro, né? Não corre o risco de ficar 4,5, algo do tipo. Aqui? Aham. Não, ela vai... É só assim. Se ela conseguiu na primeira tentativa, ela vai ter 3 pontos. Se ela conseguiu na segunda tentativa, vai ter 2 pontos. E se ela conseguiu na terceira tentativa, ela vai ter 1 ponto. Pois é, justamente, é isso que eu tô perguntando. Então, nunca vai poder ser, tipo, 2,5? Não, nunca. Tá certo. Certo? Pronto, aqui, gente, a gente vai fazer o somatório. 3 mais 3 tem quantos 3? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 24, 26, 27. Deu 27. Gente, vocês acham que é necessário eu dar o exemplo com a perna esquerda ou não? É a mesma coisa da perna direita. Podemos só colocar os números aí e passar adiante? Pode passar adiante. Sim, sim. Pode passar adiante. Pronto. Então, vamos só supor. Como ela começa aqui na de 35 e ela conseguiu. Vamos botar aqui que na esquerda, que ela é um pouco pior... Ela conseguiu só na terceira tentativa, mas como ela conseguiu, a gente preenche aqui com 3. Digamos, gente, só um outro exemplo, que ela não tenha conseguido, que é essa observação aqui final. Digamos que aqui, ó, ela não tenha conseguido, ela zerou. Deixa eu apagar aqui, só que é o exemplo. Oh, meu Deus, Senhor. E agora que eu não sei mais voltar? Peraí. Pois eu ajeito. Vamos lá. Digamos que ela zerou aqui. O que que a gente... Ela era a primeira tentativa dela, porque ela tem 11 anos. Ela iniciaria com 7 placas. Certo? E aí, ela não conseguiu passar essas 7 placas. O que que a gente vai fazer? Começa com uma placa. Isso, começa com uma placa. Só um minutinho, gente. Voltei. Vamos lá. Então, ela iria começar aqui com uma placa só. Ok? Não tem problema. A gente já... Esse padrão que eles colocaram, porque já é um padrão que eles observaram que as crianças conseguem. Né? Então, aqui a gente vai dizer que ela conseguiu, era só para ver se vocês estavam compreendendo. 13? Não, é porque era para ser aqui no primeiro. Só para a gente preencher aqui. Aqui também ela só conseguiu 1. Aqui ela zerou. E aí ela não continua, porque dá só dá 2 aqui. Ok? Então vamos somar. 1, 2, 21, 3, 4. 23. Isso, 23. Pronto. Então o total aqui deu quanto? 50. Ok, gente, até aí. Essa segunda tarefa, eu vou dizer que é a mais complexa. Ficou claro para vocês? Sim. Tranquilo. Alguém tem alguma dúvida dessa segunda tarefa? Não. Não? Ótimo. Então, agora a gente vai para a terceira tarefa, que são os saltos laterais. Certo? Aqui, vocês estão para ver a imagem, né? Que quando eu for ler aqui em cima, para vocês entenderem, ó, uma placa de madeira e tem uma divisóriazinha, que é o que eles chamam na explicação aí de obstáculo. É uma divisória. Agora eu não lembro quantos centímetros tem de altura, eu acho que só são 2, tá certo? Mas é importante que seja colocado isso, porque para a criança não bater, ou seja, para ela elevar um pouquinho o salto.
Se ela bater, não tem problema, diz para ela continuar. Ela pode continuar, mas o ideal é que ela não bata nesse obstáculozinho, certo? A observação, ó. O exercício consiste em saltar lateralmente com os pés, que deverão manter-se unidos durante 15 segundos. O mais rápido possível, né, que eles conseguirem, ok? De um lado para o outro. Eles vão ter o direito a fazer 2 tentativas, e entre as 2 tentativas, eles têm um intervalo de 10 segundos. Ok? Então, a gente só vai dizer isso para a criança, ou para o adolescente, que eles vão ter 15 segundos, vão saltar de um lado para o outro, com os pés unidos, isso é importante, os pés, né, unidos, evitar que eles fiquem dando saltitos com o pé separado, ok? Então, são saltos com os pés unidos e que eles não devem bater nesse obstáculo que fica entre as 2 partes, ok? Então, e eles têm 2 tentativas. Aqui, ó, conta-se o número de saltos realizados corretamente nas 2 tentativas, sendo o resultado igual ao seu somatório. Então, digamos que na primeira tentativa, ela saltou 15 segundos, vai, Valéria. Diz aí quantos saltos a nossa criança, menina de 11 anos, conseguiu dar na primeira tentativa? Bora, Valéria. Bota o áudio, ou então faz assim os números em libras. 3,30? Não, ela consegue. Eu vou aumentar, viu? Porque em 15 segundos ela deve conseguir dar uns 20 saltos. E na segunda tentativa ela foi melhor. Ela conseguiu dar 21. Eu vou já responder, Emerson, que deu 41. Gente, eu esqueci, olha como eu sou. O QM, gente, é o quociente motor. A gente vai já, quando eu terminar de explicar as 4 tarefas, a gente vai transformar esse total, esse somatório de scores, a gente vai somar, a gente vai transformar em quociente motor, que é o termo que os autores utilizaram dentro do teste deles, ok? Então, a gente vai já transformar. Então, aqui o total, ó, na primeira tentativa, ela conseguiu 20, na segunda, 21. Então, totalizou 41. Ó, o exercício ensaio, ó, são 5 saltitamentos. Não. Pronto, Valéria, agora já estou te ouvindo. Viu, gente? Então, aqui, ó, são 5 saltitamentos, né? Saltar de um lado para o outro no exercício ensaio. Ok? Eles têm direito a 5 vezes. Tem alguma dúvida dessa terceira tarefa? Não. Não, ninguém? Posso passar para outra? Pode. Olha. Vamos. Então, pronto. Ótimo. Podemos. Então, vamos lá. A última tarefa desse teste é a transferência sobre plataformas. Ok? Então, na imagem aí, acho que vocês estão vendo. Tem 2 banquinhos. Certo? Então, o que a criança ou adolescente vai fazer? Vai transpor lateralmente esse banquinho e vai subir no banquinho. Tá certo? Tem algumas observações. Ó, primeiro, ó, consiste na transposição lateral de 2 plataformas durante 20 segundos. Ok? Então, a criança ou adolescente vai ter 20 segundos
para fazer a tentativa. Transpor lateralmente. Gente, pronto, voltei. Vamos lá. Durante 20 segundos, ela vai pegar com as duas mãos, é importante. Ela quer pegar o banquinho só com a mão? Não pode. Tem que pegar com as duas mãos, colocar o banquinho ao lado, para o lado que ela preferir, tá certo? Não tem importância o lado. E vai ter que colocar o corpo em cima do banquinho. A gente conta um ponto quando ela transfere o banquinho para o lado e mais um ponto se ela conseguir ficar em cima do banquinho. Ok? Ela Quer vai dizer, fazer professora, isso. Oi. professora, quer dizer que não importa o lado que ela está levando o banquinho, o importante é a quantidade de vezes que ela pisa de um banquinho para o outro, certo? O máximo de vezes que ela conseguir. Se ela preferir para o lado direito, ela vai botando para o lado direito. Se ela preferir para o lado esquerdo, ela vai botando para o lado esquerdo. Não tem problema. Tá certo? Certo. E aí, gente, aqui, deixa eu botar aqui no segundo. Ó, conta-se o número de que ela é. O primeiro ponto foi o que eu falei. Quando ela pega o banquinho e coloca no chão, a gente conta um ponto. Se ela foi para cima do banquinho, 2 pontos. Então, digamos que na primeira tentativa, nesses primeiros 20 segundos, ela conseguiu fazer o quê? Vamos colocar aqui 18. Ela conseguiu 18 vezes e terminou em cima do banquinho. Quanto é que eu vou anotar aí? 36? 26. Isso, 36, muito bem. Então, eu vou anotar 36. Por quê? Porque ela conseguiu passar 18 vezes, que foi o que eu falei, e terminou os 20 segundos em cima do banquinho. Digamos que aí ela deu um intervalo de 10 segundos, que é só o tempo que a gente anota, gente. Não pense que os 10 segundos ela vai sentar, não. Só é o tempo que a gente anota. Ela vai para a segunda tentativa. Na segunda tentativa, ela conseguiu 19 vezes passar o banquinho, mas não conseguiu. A última vez ela não conseguiu passar o banquinho. 37. 37. Isso, 37. Né? Por quê? Porque ela passou 18 vezes e ela ainda conseguiu colocar o banquinho lá. Então, ela conseguiu 37. Quanto é que soma aqui? 73. Gente, alguma... Oi. Tipo assim, quando ela bota o banquinho do lado, ela tem que tipo, pular com os 2 pés ou ela pode passar um por um? Pode só passar um por um. Só que a gente só vai contar se ela conseguir ficar... Quando acabar os 20 segundos, se ela tiver só com um pé no banquinho, por exemplo, a gente não vai contar com esse ponto. Só se ela completar. Professora, Isso, só se ela completar. Se a criança tocar o pé no chão, não vai valer o ponto, né? Ela tem que passar de banco para outro sem colocar o pé no chão? Normalmente não acontece isso não, porque o banquinho é grande. Se bem que eu já fiz com um menino que ele tinha um pé enorme. Às vezes tem criança que ela desequilibra muito, né? Não tem muita mas coordenação normalmente motora. não. A maioria das vezes, mas não tem problema não. Se ela desequilibrar, que foi a sua pergunta, desequilibrou, volta o pé para cima. Não tem problema, entendeu? Porque aí, no caso, ela vai perder tempo, que é o que importa nessa atividade, é a relação do tempo com a atividade em si. Então, nesse caso, ela desequilibrou, sei lá, botou o pé no chão, volta o pé para cima do banquinho e dá continuidade à atividade. Não tem problema. Certo? Certo. Pronto. Gente, aqui, ó, o exercício ensaio,
antes de ela iniciar a atividade, a gente dá os banquinhos para ela e ela faz de 3 a 5 transferências só para ela ter a sensação, né, se familiarizar com a atividade. Ok? Tem alguma dúvida em relação a qualquer uma das 4 tarefas, que agora a gente vai aprender a transformar aqui, ó, em QM. Transformar os scores aqui em QM. Mas tem alguma dúvida sobre qualquer uma das 4 tarefas? Não. Não? Pronto. Então, vamos lá. Agora, gente, eu vou pedir para alguém... Não, deixa eu ver aqui. Deixa eu anotar aqui. Porque eu vou abrir outro arquivo para vocês, que é o arquivo que tem as tabelas, para a gente fazer essa conversão de score para quociente motor. Tá certo? Então, vou anotar aqui. Tarefa 1 foi 64. Tarefa 2. Saltos monopedais foi 50. Saltos laterais, 41. E a última, transferência, 76. Agora, eu vou fechar essa apresentação aqui do PowerPoint e abrir a tabela para vocês. Professora, no caso, é para fazer esses testes tudo com a criança só, no caso. Então. Isso, esses testes a gente não demora nem 10 minutos para fazer, é super rápido. Primeiro, por que é rápido? Ó, esse teste aqui, 40 segundos, né? 20 segundos da primeira tentativa, com 20 segundos da segunda tentativa e 10 segundos entre eles, dá 50 segundos. O outro, 15 segundos, mais 15 segundos, mais 10 de intervalo, dá 40 segundos. E os outros dois, que é tanto das esponjas quanto das traves, também não demora muito não para fazer. Então, é um teste que a gente gasta, eu vou dizer que no máximo 10 minutos com cada criança ou cada adolescente que a gente vai fazer. E como só são 4 tarefas, a gente consegue fazer rapidinho, até com a turma maior a gente consegue fazer. Quando eu faço esse teste, por exemplo, vou fazer com uma turma, uma turma todinha lá, 6º ano, 30 alunos na turma. Eu já faço com que eles se familiarizem com os materiais, tudo antes, que aí na hora que eu for aplicando, e claro, normalmente a gente não aplica sozinho, é sempre importante que a gente tenha pelo menos uma pessoa para nos auxiliar, até por conta do cronômetro. Quando a pessoa não é acostumada, ela aciona o cronômetro e esquece de contar os saltos da criança. Ou então ela aciona o cronômetro, não consegue observar se a criança pegou o banquinho com as 2 mãos. Então, eu sempre acho bom que seja feito com 2 pessoas, mas não tem problema que seja, se você for aplicar sozinho. Ok? Teve uma aluna minha que fez o TCC, ela fez com 400 crianças. Ô, coragem. Misericórdia. Não, mas é interessante. Esse teste que avalia... A planilha são essas, e a tabela é que eu vou mostrar agora, viu, Renê? Deixa eu sair, já tirei, né, a apresentação para vocês, vou colocar aqui a outra. A outra que é a tabela. Vixe, está fechado, peraí. Aqui, deixa eu ir lá para a página que nos interessa. Pronto, aqui a gente já vai para as tabelas para a gente aprender a transformar. Pronto. Lembram, será que a pergunta está certa? Lembram que eu falei que
Era importante a gente saber se é menino ou menina. Por quê? Porque a gente vai precisar... Vocês estão conseguindo ver a tabela? Sim. Sim, tá ok. Então, eu já disponibilizei também esse material aqui da tabela. É uma dissertação de mestrado que eu disponibilizei lá para vocês. Porque o livro... Olha, gente. Quebrou. Destruindo O tudo. livro, ó. Essa aqui é a segunda edição, já tem a terceira edição do livro, mas não mudou nada em relação ao teste, ok? Diego, mas eu acho que fica pequeno para vocês, mas aí depois vocês abrem lá no Moodle a tabela direitinho, é só para vocês terem uma noção, tá certo? Então, aqui o livro, como eu não encontrei o livro em PDF e tudo, essa dissertação, ela tem as tabelas, então eu coloquei lá para vocês. Certo? Então, vamos lá. Lembram que a nossa criança é uma menina de 11 anos. Essa primeira tabela aqui, vocês observem, ó. Tanto é para os meninos quanto para as meninas, tá vendo? Ó, masculino e feminino. Vocês vão ver que tem duas tabelas, que é a mesma para meninos e meninas. E vão ver que tem duas tabelas que é separado. O que é para menino e o que é para menina. Ok? Então, vamos lá. Na nossa primeira tarefa, que foi equilíbrio à retaguarda, nossa criança fez uma pontuação de 64. Então, a gente vê aqui, ó, aqui em cima, 11 anos. Eu sei que aí tá pequeno para vocês, mas é só para vocês saberem onde procurar na tabela. Aqui em cima é a idade, a criança tem 11 anos, então a gente vai olhar nessa coluna, e ela fez 64 pontos, então a gente vai olhar 64 aqui. Então, deu 64 aqui, ó, 111, é bem aqui, ó. Então, o QM1, para a gente colocar lá, vai ser 111, ok? Vamos lá, então, para a nossa segunda tabela, salto monopedal. A gente vai olhar nessa tabela aqui, salto monopedal. Não, por quê? Porque é masculino. Isso, porque é masculino e a nossa é uma menina. Tanto aqui, salto monopedal feminino. No nosso, ela fez 50. A gente olha aqui, 11 anos, 50. Vem aqui. É o quanto? 85. 85. Nosso terceiro foi salto lateral. A gente vai olhar nessa tabela aqui. Não. É masculino. Essa tabela é para os meninos. Muito bem. Então, aqui o salto lateral. Ela fez 41. Nossa menina de 11 anos, aqui, ó, 11 anos, fez 41. Alguém me diz, por favor, quanto é? Alguém que esteja conseguindo ver um pouco maior? 67. 67. 67. Isso, 67. Muito bem. E a última, que foi a transposição, né, das placas, ela fez 73. Essa também é a mesma tabela, para os meninos e para as meninas. No nosso caso, nossa menina de 11 anos fez 73. Pronto, ótimo. Quanto é que vocês acham que eu vou colocar aqui, já que na tabela para ela 73 não tem nada? Zero. Não, 145, tá? 145, que é o máximo. Isso, que é a pontuação máxima. Muito bem. Então, 145. Agora a gente vai somar. Olha, gente. A gente vai somar esses 4 QMs. Vai voltar tudo de novo. Quem soma aí para mim? Não, alguém pega um calculador aí, por favor. É 111. 108. 111.
mais 85, mais 85, mais 67, mais 67, mais 408 total. 145. 145, 408. 408. Pronto, 408. Aí o que que a gente faz? Esse aí é o somatório de quê? QM. QM. Isso, do quociente motor. O que que o teste diz pra gente? Que a gente vai agora pegar esse somatório de QM, tá aí a tabela, e vai ver quantos scores ela fez. Então, como ela fez 408 QMs, a gente vê bem aqui, ó. 102 scores. De 406 a 408. Uhum. 102. Isso, 102 scores. O que que a gente vai fazer com esses 102 scores? Vai lá na classificação do teste, né? Isso, a gente vai lá na classificação do teste, que está aqui. E aí, o que que a gente observou? Que a nossa menina está com em que classificação? Normal. Coordenação, não é não? Coordenação normal. Isso. Normal. Deu 102. E a nossa coordenação normal seria entre 86 e 115. Ok? Ok. Ficou claro para vocês como é que são feitos as 4 tarefas do teste, como é que é feito o somatório, como é que é feita essa transformação em QM, né, em quociente motor, e como é dada essa classificação final no teste? Sim. Ficou. Pronto. Mais alguém ficou com alguma dúvida em relação a esse teste? Tá claríssimo, Renê? Ótimo. Essa tabela a gente encontra onde, professor? Essa tabela que vocês encontram no Moodle. Eu coloquei hoje à tarde. Coloquei tanto esses slides que eu estou apresentando para vocês, quanto essas tabelas. Essa dissertação, eu vou passar aqui rapidinho só para vocês verem. Essa dissertação tem explicando até mais detalhadamente o que eu coloquei nos slides, ok? Ela explica bem direitinho o que é o material. Eu só vou mostrar para vocês uma imagem, que é de um dos materiais, para vocês verem como é. Pronto, aqui. Ó, vendo aqui essa imagem, vocês conseguem ver? Sim. Pronto, aqui, ó, explicando bem direitinho, ó, que o banquinho tem 25 centímetros, como ele é quadrado, ele tem 25 por 25, ele tem 1,5 centímetro, é a altura da placa de cima, e tem mais 3,5 centímetros do pezinho, ou seja, ele vai ficar com 5 centímetros no final. Então, aqui, ele coloca bem direitinho a explicação, então, até um material mais rico para vocês. Ah, só uma observação que eu esqueci de colocar, de explicar. Essa aqui, gente, ó, quando a criança vai fazer esse teste, que é o salto monopedal, ela fica a 1,5 metro de distância. Eu não falei isso não, né? Esqueci. Ela fica a 1,5 metro de distância das esponjas, porque ela tem essa impulsão. Certo? Embora 1,5 metro seja pequeno, mas ainda é uma impulsão do que se ela tivesse bem encostadinha da esponja. Certo? Entenderam essa distância que eu disse agora, que a criança vai começar? Entendi, Pronto. mas, professora, caso ela queira ficar um pouco mais à frente, pode? Eu vou dizer que pelo teste, ele sempre coloca 1,5 metro. Se ela quiser ir andando, ela vai andando. Mas a gente pede que ela fique a 1,5 metro, entendeu? Entendi. Se ela quiser ir andando e quando chegar lá pertinho, ela fazer o salto, não tem problema. Mas a gente sempre pede para que ela inicie nessa distância mesmo, de 1,5 metro.
Tá. Bom, gente, tem alguma dúvida? Que eu acho que eu só tinha esquecido isso. Eu acho, né? Não tenho certeza. Deixa eu parar aqui a apresentação, que é do... Pronto. Quem tá bem grandona para mim agora é o seu Ronaldo, era a Valéria, agora é o Diego. Já não fiquei só com uma dúvida aqui. Diga. Hoje, né? A gente, pronome com ele no chão, o segundo, ou com ele já na mão da criança? Da transferência da plataforma, inicia os dois no chão. Ah, tá. A criança em cima de um, e aí o banquinho do lado contrário que ela vai transferir. Né? Se ela for transferir do lado direito, o banquinho deve estar do lado esquerdo. Que é para ela iniciar fazendo a transposição da placa. Entendi. Okay. Entendeu? Ótima pergunta, seu Ronaldo. Alguém mais, gente, para fazer pergunta? Não? Se a criança, no do salto, professora, se a criança quiser pegar um pouquinho mais de distância e correr, ela pode? Não. Não, né? É 1,5 metro, Ela só vai ter até 1,5 metro para pegar impulso. Se ela, como a Deise perguntou, se ela não quiser pegar o impulso, ela vai andando até lá pertinho e salta, não tem problema. Beleza. Certo? Gente, eu vou abrir um parêntese aqui, antes da gente dar continuidade ao conteúdo, até para a gente pode iniciar outro conteúdo, mas eu queria agradecer a Valéria, ao seu Ronaldo e a Riane, muitíssimo grata que vocês fizeram o vídeo, gostei demais, queria pegar todos esses brinquedos aí para mim, para nós aqui em casa. Se quiser, eu mando. Ó, tô querendo, viu? Você guarde, que eu vou cobrar, viu, Valéria? Então, gostei Tá demais. certo. Eu vou só organizar os vídeos para poder divulgar para todos, ok? Mas eu gostei demais da participação de vocês, gostei de tudo que vocês fizeram, né? Só recebi dos 3, ainda estou precisando de mais 2, né? É bom que vocês aí se animem. Ô, Renê, tu não sabe fazer igual a Riane, não? Eu não sei, tá certo? Eu tô dizendo a Riane, porque ela fez no dela. Que ela... Explica aí, viu, Riane? Pro Renê, pros teus colegas. Ela faz aí um negócio no vídeo, que ela faz cortando bem rapidinho. Achei muito legal. Cortando, tipo... Não sei explicar, gente, mas... Se a Riane fosse também fazer o dela todinho, gente, ela pintou um monte de coisa. Ela fez um monte de desenho, ela fez um dominó com desenho, gente. Ficou lindo. Então, ela ia demorar. A Valéria também já pegou umas partes prontas, né? Ela fez antes de iniciar o vídeo, né? Para não ficar um vídeo muito longo. Mas, Renê... Deixar 5 minutos também, né? Oi? Eu tô baixando ele, professor. Deixar 5 minutos também, né? O meu é uma carreta de Deixa eu ter enrolação. carro de leite. Uma carreta de carro de leite, deixa eu boa. Viu, Renê? Mas vê aí com a Riane, eu acho que ela pode te ajudar a ver. Professora, a senhora vai publicar esses vídeos onde a gente vai poder assistir? Onde é no... não tem um Instagram, né, da faculdade? Da educação física, né? É que eu vou fazer uma introduçãozinha e vou concluir amanhã, juntar esses vídeos de vocês para colocar lá. Hoje teve desafio, foi bem legal também. A turma toda juntou cada um pedacinho, um trecho das atividades, ficou bem legal também. Ficou muito bom. Pois é, aí eu vou colocar lá também para vocês terem acesso ao material, que é feito por vocês mesmos. Não, vocês, já disse, vocês quando querem, ó, são top. Demais. Maravilhosos. Tá certo? Então, gente, muito obrigada. Eu não estou terminando a aula, não, viu? Eu estou terminando de agradecer aqui os meninos que fizeram já. E agradecer já o Renê, porque ele já disse que vai ajeitar aí, vai enviar, e eu vou ficar aguardando. Tá certo? Ainda estou esperando mais alguém aí. Júnior, elaborar um brinquedo. Diego, é quem eu estou vendo aqui. Bruno, são os que estão aqui bem na minha frente, aqui no... O Emerson também sabe, professor, ele tá ali escondido, mas ele se garante nessas coisas. Aqui, bora. Deise, por favor.
Vou estar aqui, falar aqui o nome de tudinho. Marcelo. Tá aqui, pronto. Botei aqui tudo na minha frente. Sergiane. Já falei aqui, os outros já falei. Deixa eu ver. Anderson, Vitória, Jonathan, Vitor. Vou vir todos aí para fazer o Thales. Pronto, vou só. Vinícius Wendel, que tem aqui, saiu da reunião. Quero... Ei, Renê, é sério, ó. Noa já quer, viu? De papel alumínio. Agora eu vou recortar as partes. Cadê? Quem é que tá botando aí o... recortar, quem é que tá falando? É a Riane. Viu, gente? Então, vocês vão ter essa... Eu quero esse brinquedo. O da Valéria é um carrinho de corrida. Ele é aberto ou é um conversível, Valéria? É só corrida, né? É de corrida, pra boneca, a menina adorou. Tem banquinho tudo, meu filho. Tem um cockpit. Achei muito chique. Gostei demais. Viu, gente? Então, obrigado pela participação. Quem puder, eu vou receber até amanhã, tá bom? Ajeita isso aí, Renê. Ajeita esse vídeo. E os outros meninos e meninas que quiserem também participar, eu vou ficar aguardando, que até amanhã eu tenho que... Precisa ser outro quê, Diego? Fazer uma pipa com cerol? Não, só a pipa. Ensinar lá direitinho, as hastezinhas lá, fazer o nó, que até hoje eu já fiz 2 cursos e já desaprendi, nunca aprendo a fazer aquele nó nas pipas. Como é que tu não sabe fazer o cabresto da pipa, da raia? Pipa de paulista. É a raia, professor. É raiz. Botaram aí pipa, eu falei pipa. Mas tá bom, a raia, não tem problema não. Vou fazer uma raia, professor. Vai uma raia. Pois faça uma raia, bem direitinho, ensina até a fazer lá um nozinho, o dedinho bem rapidinho, quem sabe fazer. Viu, gente? Gente, nós temos 10 minutos. Não, vou fazer. Tá certo, eu vou aguardar, viu? Vocês, viu? Gente, ó, eu vou começar nosso próximo... Como a gente tem 9 minutos agora, ainda temos 9 minutos de aula. Eu vou começar a explicar o nosso próximo teste, certo? Eu vou explicar o que já estava no meu script, porque 10 minutos não vai dar para explicar nenhum dos testes completo. Então, eu vou colocar aqui para vocês o teste que eu tinha colocado mesmo até na nossa capinha lá da nossa aula. Eu coloquei para a gente ver o PROESP. Alguns de vocês já viram o PROESP, né? Alguém em outra aula falou que já viu o PROESP com outro professor, em outra disciplina? Fui eu, Michele. Pronto, mas foi esse semestre, Riane? Foi. Pronto, então, alguns de vocês já viram esse teste. Riane não foge da aula, não, só porque já viu o teste, viu? Pronto, então eu vou. A gente vai... Alguém falou? A gente vai ver agora, vai iniciar o teste do PROESP. Ok? E aí, na próxima aula, a gente dá continuidade. Dos meninos da manhã, eu nem comecei a dar esse teste. Mas, para vocês, vai dar. Deixa eu só... Pronto, gente. Primeiro, eu vou só mostrar a ficha para vocês do PROESP, que é só para dizer para vocês. Também é um teste validado. Inclusive, é um teste que a gente utiliza muito na escola pública, porque muitas escolas, elas são vinculadas, né, ao Projeto Esporte Brasil, que é o PROESP. Então, a gente manda os dados da escola para que eles entrem, né, nas pesquisas realizadas aqui no Brasil, tá certo? Então, deixa eu mostrar aqui
botar para vocês primeiro, para vocês verem só a tabelinha que a gente preenche. Isso, tem no site, tem bem direitinho o passo a passo para aplicar o teste deles. Exatamente. Então, vocês vão acessar justamente. Esse é um teste. Vocês vão... Eu coloquei, inclusive, o manual. Coloquei lá o manual para vocês do teste. Gente, não abriu ainda. Coloquei lá o manual do PROESP, e aí vocês podem olhar, e aí vocês vão lá no site e vão olhar direitinho. Porque quando for na próxima aula, que a gente vai dar continuidade a esse teste, mesmo assim, eu não vou ficar explicando, vou dizer que detalhadamente, cada uma das atividades. Essa ficha aí é a professora? Cadê? Oi? Essa ficha aí que eu mandei no site? Qual é a outra? Eu não sei, que eu não estou abrindo. Mas botei aqui para abrir, viu? O meu aqui ainda estava pronto. Aqui. Então... Opa, tem uma criança interagindo, adoro. Gente, peraí só um minutinho, que agora... Oi! Ixi. Tem até um gato. Quem é que tá fazendo esse barulho? Segura o gato. Pelo amor de Deus. Pronto, a ficha, gente, essa daí. Beleza, Riane. É um gato, é? É o gato. Pronto, então essa ficha é a ficha que a gente preenche completa, claro. Se a gente for aplicar realmente o teste do PROESP, a gente tem que preencher toda essa ficha bem direitinho, ok? Se ele pratica alguma atividade com frequência e tudo, a gente preenche tudo isso. Aqui pra gente, a gente vai preencher só essa parte aqui de baixo. Que a gente vai colocar, né, a massa corporal, estatura, envergadura, o perímetro da cintura. Aí, depois dessas medições, né, a gente vai colocar os testes mesmo. O teste tentar alcançar, o teste abdominal, 6 minutos, salto em distância, arremesso de medicine-ball. O teste de agilidade, que é o quadrado, e o corrida de 20 metros. E faz o cálculo do IMC. Pronto, a ficha é essa. Então, o teste. É o gato. Agora eu vou essa roupa, que eu só fui usar ela. Não sei de quem é o gato, mas daqui a pouco a minha cachorrinha acorda e começa a latir. Sério? Pronto, gente. Esse material eu vou disponibilizar lá para vocês, que é o nosso slide. E aí, aqui... Oi, papá. Pronto, gente, desliga aí o microfone. É engraçado. De todo mundo, professora? Não, não precisa desligar de todo mundo, não. De quem aí tá com o microfone Com gato. Com gato, outras interferências, digamos, desnecessárias. Certo. Certo? Mas quem quiser falar, pode falar. Gente, ó, só para a gente começar aqui a explicar o teste,
Mas já terminando a aula, né? Ó, gente, o Projeto Esporte Brasil é um programa que se desenvolve no âmbito da educação física escolar e esporte educacional, com o objetivo de auxiliar os professores de educação física na avaliação dos indicadores de crescimento corporal, do estado nutricional, da aptidão física relacionada à saúde e ao desempenho esportivo em crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos. Ok? Então, esse teste, o teste que a gente viu anteriormente, o KTK, são para crianças e adolescentes entre 5 e 14 anos. Esse teste é para crianças entre 6 e 17 anos. Ok? Vamos lá. Aqui são só os testes lá que a gente já viu na ficha. Alguns materiais para fazer a medida da massa corporal, que é normalmente, comumente, né, a gente chama de peso. A gente vai... eles sempre pedem que a gente tenha um cuidado com a calibragem da balança, porque é importante que a gente realmente faça as anotações corretas, né? Então, se a gente vai medir, não adianta. Aqui em casa eu tenho uma balança, aí eu coloco aqui numa cerâmica, dá um peso X. Quando eu coloco na outra cerâmica, dá 900 gramas a menos. Ou seja, amo essa segunda cerâmica, que ela me deixa sempre mais magra. E aí, é importante que a gente faça essa calibragem, ok? Sempre ter o cuidado de fazer a calibragem na balança, principalmente se for essas balanças digitais. Nas outras, né, a gente também faz a calibragem. Ok? Então, a primeira medição que a gente faz é essa da massa corporal. Depois, a medida da estatura. Aí lá no PROESP eles ensinam bem direitinho como é que deve ser feita essa medição da estatura para não sair errada. A medida do... Aí, claro, depois que a gente pegou lá o valor da massa corporal e o valor da altura, a gente consegue fazer o cálculo do IMC. A gente faz a medida da envergadura, ok? Essa medida da envergadura, é importante que a gente faça essa medição com a criança de frente para, ou adolescente, de frente para a parede. Normalmente a gente quer fazer com a criança de costas para a parede. Não, de frente, ok? E aí a posição é essa. E a outra medida que a gente faz é o perímetro da cintura. Lá também eles indicam bem direitinho como deve ser feita, acima do umbigo, quantos dedos, tudo direitinho eles explicam, ok? Então, como o nosso tempo de aula já terminou, eu falei só das medições, né, hoje aqui nesse momento, que são essas medições que o PROESP indica para a gente fazer. E os testes, né, a gente vê na próxima aula. Tanto o PROESP, como eu disse que a gente não vai ver o PROESP detalhadamente, porque vocês podem olhar no site, e aí como ele já tem vídeo, tudo direitinho, manual, tudo direitinho, para vocês é até mais prático para vocês aprenderem. Então, a gente vai ver aqui na aula, mas é importante que, antes da próxima aula, né, vocês já tenham dado uma olhadinha no site, tá certo? Tem alguma pergunta, dúvida, colocação, observação? Riane, você fez o que eu pedi, Riane? Ou não deu certo? Já ia falar. Sobre as idades. Eu perguntei. Tá pegando? E alguns deram as idades. Sim. Certo. Então, por favor, vê se até amanhã os teus colegas te ajudam aí a concluir isso. Porque aí na próxima aula eu já quero fazer essa divisão com vocês, porque aí vocês já podem ir aproveitando, os que já conhecerem os testes já podem ir aplicando, tá certo? Tá certo, dá certo. Pronto, gente, ó, os colegas aí ajudem a Riane, que está me ajudando a fazer essa coleta aí com vocês, das idades das pessoas com quem vocês poderiam aplicar esse teste
no momento, ok? Agora, nesse período de isolamento. Certo? É porque eu trabalho em escola, mas a escola não está funcionando. Então, vejam nesse período com quem vocês podem aplicar. Certo? Tem alguma dúvida, pergunta, colocação? Se todos já tiverem falado comigo aí pelo chat, não precisam mais dar presença. Tá certo? Obrigada, Júnior. Ótimo. Pronto. Quem ainda não deu um oi aí, nem falou comigo durante a aula, pode dar a presença. Ei, Michele. Eu tinha feito um brinquedo e tinha mandado o vídeo pro Paulo Andrei. Eu posso mandar para ti também ou Só deixa só para para ele? ele? Ótimo, Diego, porque a gente vai juntar os dois, entendeu? Tanto da disciplina dele quanto da minha. Ah, então tá ótimo. Certo? Aí, como você já enviou para ele, amanhã eu vou fazer a apresentaçãozinha inicial que ficou na minha responsabilidade, e aí ele ficou de juntar os vídeos até amanhã para me repassar. Então, pode deixar com ele mesmo, tá certo? Que ele repassa para mim. Obrigada. Se alguém mais tiver da mesma situação do Diego, gente, não tem problema, pode deixar só com o professor Paulo Andrei, que nós dois que ficamos responsáveis por essa atividade, tá certo? Alguém mais quer perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida? Vou para casa, então. Tá certo, então vou encerrar a aula. Tá na hora da Obrigada, merenda, negada, corre. Tá na hora da. Eu também, gente, mas eu tenho que comer algo mais forte assim do que uma merenda. Um cuscuz. Gente, eu só não vou mostrar porque tá longe, mas a vontade que eu tenho, eu vou pegar ali para mostrar para vocês, que é cuscuz mesmo. É o cuscuz aí, Michele. Vai cuscuz pra nós. Espera aí que eu vou pegar. Com ovo. Morta que ela foi pegar o cuscuz. Ó. Olha, é frio. Aí Aí tem lá. isso aí que é distância, viu, Michele? Aí é preparado, hein? Galera, Agora fiquem só com a inveja do meu cuscuz com ovo. Ou podem fazer aí o que vocês. Eu vou já ir comer baião com ovo aqui também. Ixi, ó. Primeiro dia de presencial, não sabe levar um cuscuz desse aí pra gente. Pois é. Sei não, viu? Concordo. Gente. Obrigada. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Até quarta-feira. Até, tchau. Qualquer dúvida, mandem lá pro meu e-mail, tá eu certo? não posso mais assistir aula não, viu, Michele? Que é? Não posso mais assistir aula não, tô de quarentena, tô com Covid. Pois se cuide, viu? Pode assistir Tchau, quarta-feira não assisto não. Assistindo aula. Bota o celular aí de pertinho e assiste aula, mesmo com Covid. Tá, tchau. Pois se cuidem, gente. Tchau, até quarta-feira.